Olá, amigos! Hoje falaremos a respeito da distribuição da população mundial pelo globo. Eu sou a professora Daniele e vamos à nossa quarta aula virtual de Geografia. Iniciaremos nossa aula com a seguinte observação. Observando o mapa, percebe-se que a distribuição da população mundial se dá de forma desigual, sendo que existem áreas bastante povoadas, alta densidade demográfica, e áreas quase desabitadas, baixa densidade demográfica. O que podemos observar no mapa em relação à distribuição da população mundial por continente, por exemplo? Na análise da distribuição da população no globo, nos continentes, notamos que a Ásia é o continente mais populoso, com quase 60% do total mundial, mas sua população é mal distribuída. A Ásia é também o continente mais povoado, com quase 80 habitantes por quilômetro quadrado. A Oceania é o continente menos populoso e menos povoado. A Antártida é o continente não habitado, despovoado. Agora, por que existem áreas com altas e baixa densidade demográfica? Alguns trechos da superfície terrestre apresentam grande concentração de habitantes por quilômetro quadrado, como regiões próximas ao litoral. Um exemplo desse espaço geográfico com grande concentração populacional é o sul e o sudeste asiático. Lá vivem mais de 2 bilhões de habitantes, com uma concentração de mais de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. E em alguns trechos da superfície terrestre que apresentam pequenas concentrações populacionais, são regiões quase desabitadas. Um exemplo disso é as regiões polares, desertos frios, e as regiões desérticas, desertos quentes. Nessas regiões, a concentração é inferior a 1 habitante por quilômetro quadrado. São verdadeiros vazios demográficos. Existem alguns fatores de ordem natural e humana que julgamos influenciar na ocupação do espaço geográfico mundial pelas populações humanas ao longo da história da humanidade. A concentração populacional ou vazios demográficos, áreas quase desabitadas, podem ser explicadas por vários motivos, e estes estão organizados segundo duas categorias de fatores: os naturais, que podem ser favoráveis e desfavoráveis, e os de ordens históricos socioeconômicos. Vejamos. Os naturais favoráveis. Eles estão ligados à existência de águas permanentes, proximidade do litoral, solos férteis, clima propício à agropecuária. Os naturais desfavoráveis. Clima muito quente ou muito frio, os desertos quentes e desertos frios. A vegetação nativa não modificada pela ação humana, região montanhosa e muito acidentada. E os fatores históricos e econômicos? Estes estão muito ligados aos fatores naturais favoráveis. É certo que o crescimento da população e a ocupação ou não de uma determinada área está relacionado de uma forma direta ou indireta à capacidade produtiva que um grupamento humano tem alcançado. E essa capacidade produtiva se junta aos fatores de ordem social e o de político, que também exerce importante influência. Como os fatores citados são bem diferentes em cada região do globo, a evolução demográfica também se faz de modo diferente. E por hoje é só, amigos. Até a próxima aula virtual. Beijinhos!